Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 9, na qual o tema é anotação da equipe de enfermagem e as mudanças na rotina da assistência de enfermagem com o uso do prontuário eletrônico. Eu venho, nas últimas 2 semanas falando da importância aí do prontuário eletrônico, falando como a enfermagem vai trabalhar inserindo as suas informações neste prontuário eletrônico, e hoje eu vou trazendo aqui para vocês, estou trazendo as informações sobre as anotações da equipe de enfermagem, tá? E como isso vai operar uma mudança aí na assistência dessa equipe ao manusear, ao utilizar o prontuário eletrônico, tá? Esse é um tema que ele é bastante parecido com o que a gente vem falando, só que a gente agora vai aplicar os conhecimentos sobre anotações de enfermagem que vocês trazem de outra disciplina para a gente aplicar aí no uso do prontuário eletrônico. Porque, na realidade, vocês vão deixar de anotar, os profissionais deixam de anotar de forma manual, né? Com todas as implicações que tem esse registro manual e passam a registrar de forma informatizada. E todo o prontuário eletrônico, nós vamos ver mais para frente, se eu conseguir, eu vou montar para vocês um prontuário virtual para a gente poder trabalhar nesse prontuário. Vocês vão ver que cada profissional tem o seu campo lá dentro. E não cabe anotações irrelevantes, tem que ser anotações precisas, consistente com o que está acontecendo com o paciente. Isso tudo, gente, envolve a comunicação. Dentro do material que eu trouxe hoje, a gente fala um pouquinho aí sobre essa comunicação, mas a gente ainda vai trabalhar mais sobre ela porque ela é muito importante. Nós sabemos que existe a comunicação não verbal, que é aquela comunicação que você chega para atender seu paciente, pelo que ele te apresenta na face, no seu gesto, você sabe a possível queixa, o estado geral do seu paciente, né? E temos a comunicação verbal, que aí o paciente vai nos dizer como ele realmente está se sentindo naquele momento. E dessa forma, a comunicação ela é muito importante, tanto para o profissional, né, quanto para o paciente. Qualquer interpretação equivocada vai nos trazer, vai nos levar, na realidade, a possíveis erros. Então, durante toda a aula aqui, eu quero que vocês observem a comunicação escrita, porque a comunicação escrita ela vai estar diretamente relacionada com as anotações de enfermagem que toda a equipe fizer, ok? Mas a gente chega lá direitinho, eu vou dar continuidade aqui e a gente vai aprendendo aí um pouquinho mais sobre anotações de enfermagem associada, integrada ao preenchimento aí do prontuário eletrônico, tá ok? Vamos lá? Coloquei essa imagem aqui, intitulando, primeiramente a gente vai falar da mudança na rotina da assistência de enfermagem, né? Mudando essa rotina que antes estava acostumado a fazer de determinada forma, vai ter que se adequar aí com o uso do prontuário eletrônico. Vamos lá. O prontuário eletrônico do paciente na assistência de enfermagem remodelou a forma que os profissionais lidam com a prática e o cuidado direto aos pacientes em tratamento ou mesmo em internação. A introdução do prontuário eletrônico do paciente na dinâmica do atendimento de enfermagem possibilitou aos profissionais da área ter maior controle sobre as suas atribuições, além de proporcionar um acompanhamento mais próximo a cada paciente. A princípio, o profissional acredita que ele vai ficar mais distante do paciente, mas na realidade, com o tempo que ele acostumar com aquela forma de trabalhar, ele vai se aproximar mais do paciente. Por quê? Vai sobrar mais tempo. Coisas que demandavam um longo período de tempo, com o uso do prontuário eletrônico, vai reduzir, vai haver uma redução aí desse tempo gasto, sobrando, disponibilizando mais tempo para que o profissional ofereça aí para o seu paciente, de forma de qualidade, na realidade, eu queria dizer,
de uma forma que vai promover uma assistência de qualidade ao paciente, tá? Com o prontuário eletrônico médico, é possível registrar os dados vitais ou inserir descrições, procedimentos realizados a cada indivíduo, desde curativa até as vacinações. Isso a gente viu lá no uso dos sistemas de informação, né? Tem especificamente um programa de vacina que vai servir para ser introduzidas as informações das vacinas do paciente. É possível também agendar consulta e gerar relatório de produção ou de ausência de membros. Quer dizer aí que a funcionalidade para a enfermagem ela ampliou. Nós vimos lá sobre o prontuário, a gente via de uma forma geral. Agora, relacionado à equipe de enfermagem, você vê que vai ser possível agendar consulta para o paciente, né, dentro da instituição. Vai consultar com o especialista X. Dentro do número de vaga ofertado, o profissional vai poder fazer esse agendamento. E também gerar relatório de produção. Produção, quem está produzindo, quem está fazendo o quê? Quem fez as verificações da enfermaria de hoje? Foi o profissional X. E nesse momento que gera o relatório, também vai gerar um relatório informando os profissionais que não compareceram ao trabalho naquele dia, né? Documentando, porque geralmente o coordenador ali do setor sabe, fulano não veio hoje, tem que arrumar um profissional para substituir. Mas, através do prontuário eletrônico médico, vai ser possível gerar esses relatórios e a informação vai estar registrada, documentada. É um avanço aí no atendimento aí da equipe de enfermagem. Só para lembrar, a equipe de enfermagem sempre é coordenada por um enfermeiro, né? E de acordo com a demanda da instituição, quantidade de leito, vai ser estipulado o número de técnico para cada setor. Tá? O sistema ainda dispõe de funcionalidade como programação de alerta, além de uma calculadora automática para agendar o cronograma de administração de medicamento. Isso tira dos ombros dos enfermeiros e dos técnicos a responsabilidade de ter que guardar na memória, ou mesmo anotado em agendas, né? Toda a matriz de horário da administração das doses de cada um dos inúmeros pacientes que se encontram no ambulatório no mesmo período. Então, isso vai facilitar, né? Tem um programa que facilita, falando ali o cronograma da administração do medicamento, quem vai tomar, que horário vai tomar, e dessa forma facilitando aí, otimizando, vamos dizer assim, o trabalho da equipe de enfermagem, ok? Com o prontuário eletrônico na enfermagem, é possível ainda registrar a evolução diária do paciente por meio de reconhecimento de voz, reduzindo significativamente o tempo gasto a cada plantão com a realização de tarefas puramente administrativas. Isso se reflete em menos estafa para o profissional, mais tempo disponível para o acompanhamento intensivo e muito mais qualidade na prestação da assistência à saúde. Nesse slide aqui falou uma coisa que ainda não sei, a literatura nos mostra, mas eu ainda não sei a aplicabilidade disso na prática, esse reconhecimento de voz. Todos os prontuários eletrônicos que eu vi até o momento não tem essa função, mas prontuário eletrônico tem várias empresas criando prontuário eletrônico para hospitais de grande porte, então pode ser que nesses hospitais tenha sido adquirida uma versão com essa funcionalidade. Mas o restante é comum da gente já encontrar aí na assistência, por mais simples que ela seja. Bom? O prontuário eletrônico do paciente também dá a oportunidade de programar antecipadamente as atividades do turno, já que os enfermeiros e técnicos podem verificar as condições clínicas de cada paciente antes mesmo de chegar à instituição de saúde. Afinal, o acesso ao sistema pode ser feito via tablet, smartphone, com acesso à internet. A digitalização garante, com isso, o monitoramento permanente da saúde de cada paciente. Pessoal, isso aí é muito bom, porque como ele está informatizado, ligado à internet, você vai poder ter acesso ao
o paciente que você vai atender ao iniciar o seu plantão, de onde você estiver. Por quê? O profissional que está de plantão fazendo assistência ali, prestando assistência ao paciente, ele vai digitando em tempo real o que está acontecendo. Uma das orientações é que o profissional não deixe o registro para o final do seu plantão. Ele fez o procedimento, né, desde que seja possível, ele vai registrar o procedimento que ele fez, fazer a sua anotação de enfermagem, que é uma anotação individualizada, cada paciente tem a sua. Então, o ideal que ele faça, terminei de prestar assistência, eu já vou lá e registro. Dessa forma, os dados ficam atualizados, né? O médico vai poder ter acesso aonde ele estiver, e a equipe que vai substituir, né, pegar o plantão, após a equipe que está de plantão, então ela já vai ter acesso à situação. Ah, hoje eu tenho tantas internações. Ah, eu tenho um paciente assim, assim, assado. E isso facilita muito o trabalho dos profissionais, né? Aí eu coloquei aqui alguns benefícios, outros benefícios que esse prontuário eletrônico pode oferecer para a equipe de enfermagem. Vamos ver quais são aí esses outros benefícios. Ó, melhora significativa da gestão sobre a equipe. Por meio do prontuário eletrônico, os chefes de equipe passam a ter maior controle sobre as atividades envolvidas e o nível de performance de cada profissional. Isso porque o sistema vai mostrar, por meio de um programa, quais são os pacientes no ambulatório, quem é o enfermeiro responsável para cada um deles, quantos atendimentos cada profissional realizou, se as medicações estão sendo administradas corretamente e nos horários previstos, além de gerar relatórios com esses dados, montando um quadro com indicadores de performance extremamente importantes para avaliar o desempenho do setor e identificar o que precisa ser melhorado. Nesse slide aqui, mostrei, né, foi descrito vários benefícios com o uso do prontuário eletrônico. Nesse slide, ele praticamente falou mais dos benefícios na questão de gestão do setor, né? Além de informar o desempenho do profissional, né? Quantos procedimentos foram realizados, em quanto tempo, ele demonstra aí como é que anda o trabalho da equipe de enfermagem. Outro benefício, facilidade na elaboração do planejamento do setor. O prontuário médico eletrônico para enfermeiro ajuda ainda na elaboração do planejamento da equipe, facilitando a coleta de dados de ações de saúde desempenhada no ano anterior, a obtenção de cálculos estatísticos com percentual de ocupação de leitos em cada faixa do ano, o CID mais comum e os medicamentos mais utilizados, entre outras informações. De posse de todas essas métricas e informações, torna-se mais fácil entender o fluxo sazonal de demanda e se preparar a tempo. Esse conhecimento pode ser útil, inclusive para subsidiar treinamentos e capacitações internas. Através desses benefícios que eu acabei, esses dois últimos que eu acabei de dizer, gente, vai facilitar muito o preparo dessa equipe. Nós temos 2 aulas, nós falamos de educação permanente, né, do profissional. Em mãos, esse prontuário eletrônico para a enfermagem, vai ficar bem mais fácil planejar a educação permanente do profissional. Por quê? Eu vou saber aonde a equipe está tendo falha ou está tendo um baixo desempenho. A partir dali, nós vamos trabalhar em cima dessa dificuldade que a equipe apresenta. Então, o prontuário eletrônico do paciente, ele traz muito benefício aí em relação ao preparo da equipe. Outro benefício, redução significativa de custo com medicamento e diagnósticos mais assertivos. Baseado no histórico completo da saúde de um paciente, se reflete a correta administração de medicamento, por consequência, na redução das compras desse medicamento. Neste caso, a diminuição do desperdício se dá de forma indireta, por força da exatidão trazida pelo prontuário eletrônico. Aqui a gente mostra também que a parte financeira,
vai ter uma diminuição de custos, vai ter um controle dos medicamentos que estão sendo administrados, vai ter também a verificação da necessidade realmente de determinados exames para diagnóstico. Os diagnósticos vão ser mais assertivos, ou seja, vai ter uma chance menor de falha por parte do profissional. Por quê? Porque ele conhece todo o histórico do paciente. Sabe qual medicamento que deu certo para ele, qual foi menos eficaz, né? Qual que é o ideal para o paciente. Vai ver também que determinado exame diagnóstico ele já fez em outro momento e não foi tão assertivo quanto outros. Então, de uma forma geral, a nível assim, gerencial, também vai ser benéfico, porque vai ter uma redução significativa dos custos envolvendo aquele atendimento a esse paciente, ok? Um outro benefício, apoio à decisão clínica. O prontuário eletrônico foi concebido com base na ideia de se criar uma memória sistemática de fatos e situações clínicas de cada paciente. Assim, todos os profissionais de saúde envolvidos em seu acompanhamento passarão a ter acesso às informações de forma padronizada e completa. Trata-se de implementar a cultura de gestão de dados na saúde no intuito de facilitar a produção do diagnóstico e a decisão clínica a partir do tratamento e da organização adequada do imenso volume de registros gerado por cada indivíduo em tratamento. Tá? Então, aí mostra para a gente que vai ter um apoio à decisão clínica devido ao o conhecimento do seu histórico, né? E a questão de estar organizado, o fácil acesso às informações. Gestão com indicadores em tempo real, qual enfermeira é responsável por tal paciente, quais foram os medicamentos administrados, há no hospital algum mecanismo que possibilita ao indivíduo avaliar os cuidados recebidos pelo enfermeiro. Todos esses indicadores podem ser coletados, agregados e transformados em informações gerenciais. A instituição justamente com o auxílio do prontuário eletrônico. Às vezes, vocês podem estar se perguntando por que eu estou falando tanto de gerenciamento. Mas um dos pontos fortes do prontuário eletrônico é o gerenciamento do serviço. Aqui nós estamos voltando o gerenciamento para o profissional, conhecer o trabalho do profissional, ver quem faz melhor, obedecendo às regras, mas esse gerenciamento é como um todo, né? Vai ter acesso à quantidade de medicamento disponibilizado ao final de um plantão, quantas perdas tiveram. Então, é muito importante o prontuário eletrônico, né, nessas várias vertentes que ele tem. Não somente no procedimento, na técnica realizada pela equipe de saúde, e sim, e também no gerenciamento, né, na busca constante da diminuição dos gastos. Que, querendo ou não, gente, por mais que o hospital ele seja público, o objetivo do gerenciamento é prestar uma assistência de qualidade e com baixo custo aí para a instituição. E o prontuário eletrônico ele vai ajudar nesse quesito também, tá bom? Em relação à assistência de enfermagem, o prontuário eletrônico do paciente apresenta uma excelente oportunidade de dinamizar atividades e retirar das atribuições diárias dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem a realização de tarefas meramente burocrática ou mesmo mecânica, tomando um tempo precioso que poderia ser usado para monitorar a saúde do paciente. Ok? Então, para finalizar esse tema que eu acabei de falar aí, sobre as mudanças na rotina de assistência da enfermagem, eu espero que vocês tenham entendido a importância que o prontuário eletrônico tem para a equipe de enfermagem, né? As possibilidades que tem de acompanhamento do pessoal, do RH, quem veio, quem não veio para o trabalho, quem é mais rápido em determinado procedimento, quem pode ser direcionado, qual profissional vai ser direcionado a realizar outros procedimentos. É um gerenciamento ali do atendimento, da assistência ao paciente, trazendo, como foi citado ali, diversos benefícios aí para a equipe e também para a instituição
de saúde, tá ok? Agora nós vamos falar sobre o guia de recomendações para registro de enfermagem no prontuário do paciente e outros documentos de enfermagem. Porque nós vimos anteriormente os benefícios do prontuário eletrônico para a equipe de enfermagem. Mas a equipe de enfermagem, se ela tem uma tarefa, uma atribuição da equipe de enfermagem, que é os registros de enfermagem, se esse registro não for realizado de forma coerente, clara, competente, não vai adiantar de nada você ter esse processo de prontuário informatizado. O profissional, ele precisa melhorar os seus registros. Ele precisa realizar esses registros das formas que eu acabei de dizer, né? Tem que ser claro, tem que ser coeso, ser, fiel ao que aconteceu, fiel àquele atendimento. Tem que ter registro dos dizeres do paciente, quando isso for necessário, quando isso for pertinente. Portanto, dessa forma, eu voltei aí nas anotações de enfermagem para que vocês, alunos, relembrem como é que ela é realizada, a sua importância, para depois a gente trabalhar em conjunto. Nós vamos trabalhar com o prontuário eletrônico e com os registros de enfermagem, que é o nosso foco, né? Nosso foco é melhorar, né, a sua prestação de assistência e, consequentemente, melhorar os seus registros, pois uma boa assistência, ela finaliza com uma boa anotação de enfermagem, tá ok? E para isso eu trouxe aí o guia de recomendações preconizado, recomendado pelo COFEN, né, que é o Conselho Federal de Enfermagem. Vamos lá? Vamos dar continuidade então. As anotações de enfermagem, elas vão fornecer dados que irão subsidiar o enfermeiro no estabelecimento dos planos de cuidado, prescrição de enfermagem, suporte para análise reflexiva dos cuidados ministrados, respectivas respostas do paciente e resultado esperado e também o desenvolvimento da evolução de enfermagem. Então, a gente tem as anotações de enfermagem, que é uma atribuição da equipe de enfermagem, e nós temos a evolução de enfermagem, que é uma atribuição exclusivamente do enfermeiro. Esse primeiro slide mostrou a importância e do que se trata as anotações de enfermagem. Assim, a anotação de enfermagem é fundamental para o desenvolvimento da sistematização da assistência de enfermagem, que é conhecida como SAI. E essa é uma resolução do COFEN de número 358 de 2009, pois é fonte de informação essencial para assegurar a continuidade da assistência. A anotação de enfermagem também vai contribuir para a identificação das alterações do estado e das condições do paciente, favorecendo a detecção de novos problemas, a avaliação dos cuidados prescritos e, por fim, vai possibilitar a comparação das respostas do paciente aos cuidados prestados. Isso é muito importante. A partir do momento que a gente faz o registro corretamente das anotações de enfermagem, vai ser possível a equipe que está prestando assistência a esse paciente fazer a comparação das assistências prestadas, né, dos procedimentos realizados ao paciente e quais as respostas desse paciente a esse tratamento. Por exemplo, eu dei uma dipirona para o paciente. Dei dipirona às 13 horas. Depois de um intervalo de tempo, 6 horas, 8 horas, eu vou poder comparar se aquela assistência que eu prestei, aquela administração de medicamento foi benéfica ou não para o paciente. O paciente teve reação? Não teve? Diminuiu a dor? Não diminuiu a dor? E isso eu vou poder fazer se tiver devidamente registrado o procedimento ou assistência a esse paciente.
E para isso, para que eu realize uma boa anotação de enfermagem, existem regras que foram recomendadas pelo COFEN, como eu disse no início aí do slide, foram regras que foram recomendadas para uma boa elaboração da anotação de enfermagem. Vamos ver quais são? Ó, essas regras devem ser precedidas, essa anotação de enfermagem deve ser precedida de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional com o número do Corém, conforme consta nas resoluções. O uso do carimbo pelos profissionais da enfermagem é facultativo. Vai depender da rotina da instituição. Geralmente, toda instituição gosta de ter, ela orienta que o profissional carimbe e assine qualquer procedimento realizado por ele. Geralmente, o técnico tem instituição que não cobra esse carimbo do técnico, mas cobra o número do Corém do técnico, que tem que ter, que é a confirmação que aquele profissional atendeu o paciente. Vamos observar e anotar como o paciente chegou. Uma das primeiras coisas que é registrada ali na anotação de enfermagem. Eu tenho que observar e anotar como é que esse paciente chegou ali no setor, chegou na instituição. Foi para a enfermaria masculina, foi para a enfermaria feminina. Como que ele chegou para mim? Procedência do paciente, residência, pronto-socorro, transferência ou instituição ou outro setor intra-hospitalar. Às vezes o paciente está na UTI, tem uma melhora, vai para uma sala mais, continua de emergência, mas uma sala mais amena, né? Que não precisa de tantos cuidados como na UTI. Então ele mudou de setor, então eu preciso ter anotado, eu preciso registrar qual é a procedência desse paciente. Ele veio da casa dele, foi o SAMU que trouxe, ou ele estava internado no hospital, houve uma melhora e veio aqui para os quartos, por exemplo. É preciso anotar essa informação. Acompanhante, está com o familiar, está com o vizinho, ou mesmo só o profissional de saúde. Condições de locomoção desse paciente. Ele está deambulando, ele deambula com auxílio, ele usa a cadeira de roda, ele chegou até mim de maca. Isso tudo deve ser registrado aí no prontuário do paciente, né? Nas anotações aí de enfermagem. Observar e anotar as condições gerais do paciente quando ele chega ao meu setor. Qual que é o nível de consciência desse paciente? Humor e atitude, ele está distante, ele está falante, qual é a apresentação desse paciente aí em questão das suas atitudes e o seu humor? Coloração da pele do paciente, teve higiene pessoal, precisa ser feita, foi feita? O estado nutricional, ele está se alimentando por sonda, está se alimentando sozinho, está se alimentando por ajuda? Ele veio para mim, ele está usando algum dispositivo, ele está pulsionado com gel, ele está com sonda, está com curativo? Como é que chegou esse paciente aí no meu setor? O paciente apresenta alguma queixa? Qual queixa? Tudo que o paciente se referir tem que ser registrado. Ou mesmo o paciente não está podendo falar, a família informa, ou a pessoa que esteja acompanhando esse paciente tem que ser registrado. O paciente chegou ao setor, segundo o relato de familiares, acompanhante, do profissional que trouxe, o estado do paciente é esse, ok? Deve-se anotar, né, observar e anotar as condições gerais do paciente. Anota-se também orientação efetuada ao paciente familiar, o paciente foi orientado a ficar em jejum, comentou, informou a família que vai ter uma coleta de exame, vamos fazer uma punção venosa nesse paciente. Os dados clínicos desse paciente também devem ser anotados, quais os cuidados que foi realizado a esse paciente, teve alguma intercorrência, efetuar as anotações imediatamente após o cuidado prestado. Isso eu já tinha falado e estou reforçando agora. Prestei assistência, eu vou lá e anoto essa assistência que eu prestei ao paciente. Não deixe para depois, para não ter risco de esquecer,
de não lembrar do horário. Uma das primeiras orientações é a data e a hora de todo o procedimento, a assistência que foi dada a esse paciente, tá? Não deve, essa aqui já nem cabe mais, né? A questão do prontuário eletrônico, mas é uma orientação que tinha antes, quando o prontuário era manual, que não deve conter rasuras, entre linhas, em branco ou espaço. E no prontuário eletrônico não mudou nada. Não se deixa espaço para que alguém possa digitar ou introduzir informações posterior à prestada ali para o paciente. Esse último também, esse próximo aqui também eu não vou falar, porque nós estamos falando de prontuário eletrônico, né? As anotações devem ser completas, legíveis, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas. Isso aqui é muito importante. Já por ser prontuário eletrônico, já vai ser legível, mas o profissional tem que registrar de forma completa. E quando eu falo completa, gente, é o que interessa. Vamos supor, o paciente chegou à unidade lá de internação ou de atendimento hospitalar, apresentando lesões em membros inferiores de grande porte, presença de sangue, presença de hemorragia. Esse é o estado que o paciente chegou para vocês. Vai adiantar o profissional anotar? O paciente encontra-se higienizado, encontra-se com uma lesão no dedo. Qual é o principal motivo do paciente ter dado entrada ali no setor? É nisso que a gente vai focar, tem que ser completo referente a isso. Os questionamentos, né? Os registros referente ali o mal maior que aquele paciente está passando no momento, tá? Geralmente tem profissional que começa, porque aprende, porque o registro da anotação de enfermagem ele é céfalo-caudal. Mas para mim, anotar, registrar que o paciente deu entrada no meu setor ali por causa de uma lesão grande em membro inferior, eu não preciso começar a falar da cabeça do paciente, a não ser que o paciente deu entrada após um trauma e teve vários tipos de alteração ali na sua anatomia. Aí é diferente. Então a gente fala das alterações e foca na alteração, no caso mais importante, que possa, por algum motivo, por consequência, levar esse paciente a óbito. Isso é informação completa, tá bom? Aí fala aqui também da informação completa, clara, concisa, objetiva, foi o que eu acabei de explicar aqui para vocês. Pontuais, vamos direto, vamos focar no motivo do atendimento desse paciente. E cronológica, deu entrada às 13 horas, às 13h30 foi realizado o primeiro curativo, foi realizada a primeira infusão de medicamento XXX, vocês entendem? Tem que ser informações completas, mas elas têm que estar concisas, objetivas e pontuais e também cronológica, tá ok? Conter sempre observações efetuadas, cuidado prestado, seja eles os já padronizados de rotinas e específico, constar a resposta do paciente diante do cuidado prescrito pelo enfermeiro, intercorrência, sinais e sintomas observados, sinais de complicação, sinais de alerta, tudo isso deve ser registrado, tá? Deve ser registrado os cuidados prestados, a orientação fornecida e a informação obtida aí em contrapartida dos familiares, do paciente, seja aí da pessoa que estiver acompanhando o paciente. Deve priorizar a descrição de característica como tamanho mensurado, em centímetro, em milímetro, quantidade em ml, em litro, qual a coloração e qual a forma da apresentação aí anatômica do paciente. Isso é muito importante. A gente não coloca os valores mensurados sem as suas unidades de medida. Uma lesão com diâmetro de 10 centímetros, 10 milímetros, tem que ter essa informação.
Apresenta hemorragia em membro inferior, quantidade de 10 ml a cada 30 minutos, 10 ml em 1 hora, não sei. É importante quantificar e registrar a unidade de medida aí, tá? Coloração a gente se mede geralmente por cruz, né? Questão da palidez. E a forma que a pessoa chegou até o setor de atendimento. As anotações não devem conter termos que dê conotação de valor, bem, mal, muito, pouco. Isso aí é muito comum nas anotações de enfermagem. A gente precisa tirar isso do profissional, precisa que o profissional entenda que o paciente se encontra em bom estado geral. Apresenta-se bem. Apresenta-se um pouco pálido. O que isso quer dizer, pouco pálido? Apresenta-se bem. Você precisa fazer a anotação de enfermagem com mais detalhes, né? Você tem que ser mais detalhista, focado no que a gente precisa, na informação que é preciso. Então, para fazer isso, você deve evitar termos como bem, mal, pouco, muito, tá bom? Conter apenas a abreviatura prevista na literatura. Um hábito do profissional, gente, é inventar abreviatura, né? Com essa geração aí de WhatsApp, de mensagem, geralmente o profissional esquece que ele está no seu ambiente de trabalho e não pode colocar VC. Não pode colocar VC. Não posso inventar uma abreviatura. A abreviatura que deve constar na anotação de enfermagem é a abreviatura que consta que são previstas na literatura. Por quê? Se você faz uma abreviatura que ninguém conhece, ninguém viu, o risco do próximo profissional realizar um procedimento equivocado é muito grande. E com isso levar o paciente a danos, às vezes reversíveis e algumas vezes irreversível, né? Deve ser referente aos dados simples que não requeram maior aprofundamento científico. Isso aqui, essa regra aqui é muito importante, porque tem profissional também que procura ser o mais correto possível, né? Vai lá e busca na literatura termos que, na rotina de trabalho, o entendimento ou vai ser difícil ou o profissional não vai entender. Ou ele vai ter a necessidade também de pesquisar o que aquilo ali significa. Evita. Põe na cabeça de vocês, tem que ser claro e objetivo. Sem gíria. É uma escrita, mas como é que eu vou falar? Menos coloquial, vamos colocar assim, menos coloquial. Tem que ser uma formal. Tem que ser uma escrita mais formal, uma linguagem predominante da saúde, dos profissionais de saúde, que ele consiga entender. Lembrando que nem todo mundo entende essa linguagem de gíria usada em mensagens, né? Que muitas das vezes as pessoas inventam aí abreviatura para facilitar a conversação, a comunicação com o outro. Assim, podemos resumir e evidenciar que as anotações de enfermagem deverão ser referentes a todos os cuidados prestados, incluindo atendimento às prescrições de enfermagem e médica cumprida, além dos cuidados de rotina, medidas de segurança adotadas, encaminhamento ou transferência do setor, entre outros. Deve ter também sinais e sintomas, todos identificados por meio da simples observação e os referidos paciente. Os sinais vitais mensurados devem ser registrados pontualmente, ou seja, os valores exatos aferidos e nunca utilizar somente os termos normotenso e normocárdico, né? São termos técnicos aplicáveis, mas normotenso quanto? Uma pessoa que apresenta uma pressão arterial 13/8, ela está normotensa. Foi 13/8, foi 12/8, foi 11/8? Qual foi a mensuração da pressão desse paciente?
Então, você pode sim falar normotenso, mas registrar qual foi a aferição da pressão do paciente. E assim, com os sinais vitais de uma forma geral. Qual foi a temperatura, né? Qual foi os intercursos do batimento cardíacos, respiratórios desse paciente. Você pode colocar normocárdico, mas deve constar também o valor dos batimentos cardíacos ali desse paciente. Intercorrências inclui fatos ocorridos com o paciente e medidas adotadas, resposta dos pacientes às ações realizadas, registro deve conter subsídio para permitir a continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem nas diferentes fases e para o planejamento assistencial da equipe multiprofissional. Tá ok? E as autoras Elane et al., de 2011, elas percorrem as 6 diretrizes destacadas por Porter, 1998, como importante e que devem ser seguidas para se certificar de que as informações relacionadas aos cuidados prestados ao paciente sejam comunicadas correta e integralmente. Esse texto que eu tirei lá do COFEM, ele mostra que algumas autoras, elas priorizam, elas demonstram 6 diretrizes que foram preconizadas pelo Potter em 1998, que deve conter, deve certificar que essas informações estão relacionadas à prestação de cuidado ao paciente. Vamos ver quais são? O registro de enfermagem, então, dentro da elaboração das anotações de enfermagem, não podem faltar a precisão. A informação deve ser exata, com dados subjetivos ou objetivos claramente discriminados. Além disso, é imprescindível fazer a distinção se a informação registrada foi observada no paciente ou relatada por ele. Usar grafia correta, bem como somente abreviações e símbolos aceitos pela instituição, de modo a garantir a interpretação precisa e adequada da informação. Essa precisão aqui, ela entra muito no que eu falei no início do slide, referente à comunicação verbal do paciente, né? Referente à comunicação verbal, a comunicação escrita do paciente. Por quê? Eu pedi desculpa porque eu fiz um barulho aqui e eu acabei me confundindo, mas vamos lá. Então, a precisão, ela cabe direitinho no que eu falei inicialmente com vocês sobre a comunicação escrita com o paciente. Por quê? Essa comunicação escrita, ela deve ter as informações, relatos do paciente, mas também deve ter realmente o que aconteceu, o que o profissional está vendo ali. Aqui fala, é imprescindível fazer a distinção de informação registrada, que foi observada pelo paciente, ou que foi relatada por ele. Então, deve fazer a distinção do que você observou no paciente e o que o paciente relatou. Isso é muito importante. Então, vocês ficam ligados que nossa atividade lá está ligada aí à comunicação escrita nas anotações aí, na elaboração das anotações de enfermagem, ok? Concisão. Fornecer as informações reais e essenciais em uma anotação. Uma anotação curta e bem redigida é mais facilmente assimilada do que uma longa e irrelevante. Ou seja, eu preciso fazer uma anotação focada na prestação, na assistência a esse paciente. Eu não posso fazer uma longa demais, mas igual aquela situação que a gente fala e não fala nada. Isso não é o ideal aí para a elaboração das anotações de enfermagem. Outra diretriz que tem que ser observada, eficácia. Os registros devem conter informações completas e pertinentes para a continuidade da assistência ou para a conduta a serem tomada. O seu registro, a sua elaboração das anotações de enfermagem, ela tem que ser eficiente, ela tem que demonstrar essa eficácia, porque a partir dela que outros profissionais que estão prestando assistência ao paciente
vai poder dar continuidade à assistência a esse paciente. Outra regra importante, outra diretriz, atualização. A demora na anotação de uma informação importante pode resultar em omissões graves e atraso no atendimento ao paciente. As decisões ou condutas sobre a assistência e os cuidados de um paciente são baseadas em informações atuais. Sempre anotar em prontuário logo após a realização do procedimento, atendimento, observação ou encaminhamento aí dessa assistência ao paciente. Outra diretriz importante, a organização. Registrar todas as informações em formato adequado em ordem cronológica. Isso é muito importante na enfermagem. Ordem cronológica. Por quê? Se você começa a anotar situações, fiz um procedimento às 13 horas, por exemplo. Aí eu vou anotar ele lá às 17 horas dizendo que eu fiz às 13 horas. Não. Eu tenho que anotar às 13 horas e dando ali a continuidade cronológica das anotações. Outra diretriz importante, confidencialidade. As informações sobre um cliente só deverão ser transmitidas mediante o entendimento de que tais dados não serão divulgados a pessoas não autorizadas. A lei protege as informações sobre um cliente que esteja sob cuidados dos profissionais de saúde. O profissional de enfermagem é obrigado por lei e pela ética a manter confidencialidade de qualquer informação relacionada à doença ou tratamento do cliente. Isso vocês aprenderem em ética, mas não vale, não custa nada reforçar com vocês. A confidencialidade. Eu não posso passar informação do meu paciente a outras pessoas que não estão fazendo parte aí da assistência prestada a esse paciente, tá ok? E por fim, eu trouxe aqui no finalzinho a diferença aí da evolução de enfermagem com a anotação de enfermagem. Inicialmente, faz necessário diferenciar uma da outra, conforme o quadro que eu deixei abaixo aqui. A anotação de enfermagem são os dados brutos sobre a assistência ao paciente. A evolução apresenta os dados analisados. Depois dos dados fornecidos, os dados brutos, vai se fazer uma análise e vai ter a evolução de enfermagem. A anotação de enfermagem, elaborada por toda a equipe de enfermagem, ou seja, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e mesmo o enfermeiro pode fazer, tá? Já a evolução de enfermagem é uma atribuição privativa do enfermeiro. A anotação de enfermagem, referente a um momento de atendimento a esse paciente. Evolução de enfermagem, refere-se a um período de 24 horas de assistência aí a esse paciente. Anotação de enfermagem, dados pontuais. Evolução de enfermagem são os dados processados e contextualizados, né, de uma forma geral aí a assistência prestada a esse paciente. A anotação de enfermagem registra uma observação. Evolução de enfermagem registra a reflexão e análise dos dados aí da assistência ao paciente. Então, basicamente, esta é a diferença entre anotação de enfermagem e evolução de enfermagem, tá ok? Era isso que eu queria falar com vocês nessa aula. Eu oriento vocês que repassem essa aula mais de uma vez. Vou deixar também o slide dessa aula salvo lá na sala online para que vocês leiam o material e somente após essa leitura minuciosa que vocês vão fazer o exercício, para que vocês entendam o que eu quis lá referente à comunicação do paciente. Nosso exercício hoje ele trata disso, da comunicação escrita. Existe a verbal e a escrita e nós vamos focar na escrita porque a gente está falando das anotações de enfermagem. E é isso. Se tiver alguma dúvida, entra lá na sala online, eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Não faça o exercício com dúvida. Como eu informei semana passada, os exercícios eu vou dar sempre uma semana, tipo, hoje 18, vocês vão ter a data final para postagem do exercício, dia 25, para que vocês façam o exercício de forma o mais correta possível.
já que esse exercício vai ser um exercício avaliativo, tá ok? Então é isso, agradeço, né, todos que participaram da aula e a gente se encontra lá na sala online. Um beijo e fica com Deus. Tchau, tchau.